é o sintoma, assim, é o primeiro sintoma de saúde, de vitalidade da alma. Se você quiser saber se você está evoluindo ou não, porque nós falamos de evolução, né, de evoluir, né, mas é um conceito meio abstrato isso daí, né, evoluir, né? Mas se você quiser ter uma referência pragmática, ou seja, uma referência racional, para você ter certeza de que você está evoluindo, ou se você está estagnada, ou evoluindo, ou evoluindo como alma, ou em estado de evolução, ou atuando em estado de evolução, a referência é se você gosta, se você está sentindo prazer em aprender sobre os assuntos transcendentes. Se você sente satisfação a ponto de sentir saudades, a ponto de desejar, a ponto, não é, de se sacrificar. Hoje é um sábado, 6h30 da manhã, então as pessoas estão predispostas a ouvir aqueles que estão predispostos a sacrificar a letargia, o sono, o estado inconsciente, para fazer a transição para o estado consciente. Então essas pessoas, elas estão mais adaptadas para assimilar dados de informação ou conhecimento, tá? O processo chama-se Shravanam. Shravanam significa ouvir, ok? E Shravan significa aqueles que sentem prazer em ouvir, ou Atmaramas, que significa também aqueles que sentem prazer no eu. O termo védico para definir essa condição de existência, o mantra, esse mantra, que é o mantra assim, que permeia todos os textos védicos, Tamasou Madhyati Gamaya, que significa saia da escuridão agora, venha para a luz. Essa é a orientação principal dos Vedas, Tamasou Madhyati Gamaya. Muito bem, então agora nós vamos, né, realizar essa função aí. E qual é o nosso destino? O que nos espera, né? Porque, na verdade, vamos ser sinceros, né? Vamos jogar um jogo limpo, vamos colocar as cartas na mesa, tá? Nem o relógio trabalha de graça. Esse negócio de que a mãe tem amor incondicional balela, é só... Não existe isso daí. Uma mãe que não recebe o telefonema de boa noite, ou de vez em quando, mamãe, eu te amo, ela fica, cadê o meu retorno? Não que ela faz isso egoisticamente, mas faz emocionalmente. Toda mãe serve por amor, porque deseja amor de volta. Então, a motivação é o amor. Tudo bem, você pode considerar isso imotivado, né, egoisticamente, mas sempre há uma motivação, sempre há uma motivação. A alma, ela funciona por motivações, então sempre tem que haver uma motivação, tá? E a nossa motivação, para além do prazer que nós sentimos aprendendo os conhecimentos, é o fato de que na pauta daqueles que se interessam e sentem prazer pelos conhecimentos, está definitivamente a conclusão do curso humano, que significa ascender, tá? Ascender, ok? E a ascensão, ela tem 2 degrauzinhos. Ou você ascende aos planetas celestiais, ou você ascende diretamente aos planetas transcendentais. Os planetas celestiais é um estágio. É só para você, para a alma se adaptar à bem-aventurança do reino de Deus. Não é propriamente ainda o reino de Deus, mas é uma adaptação, é uma preparação para que a alma se acostume à intensidade do estado Ananda, que é a bem-aventurança na transcendência. Então, é uma preparação, tá? Então, eu quero convidar vocês para falar o mantra junto comigo, para a gente fazer a abertura do Srimad Bhagavatam, tá? Então, eu vou falar um mantra que é a reverência ao Guru, e depois vocês repetirão junto comigo o mantra de reverências ao Srimad Bhagavatam, que é bem simplesinho, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Vaya. Ok? Nós vamos falar isso daí 3 vezes. Significa Om, o absoluto, né? O supremo, a verdade absoluta, Namo. Na, não. Mo, meu. Om, Namo. Nada é meu. Tudo pertence ao Senhor Supremo. Eu entendo isso. Muito embora eu tenha acesso a tudo, compreendo que tudo pertence ao Supremo. Então, Om, Namo. Bhagavate, porque Bhagavan, ele é o Senhor de todas as opulências, é o Senhor de todas as energias, ele é a fonte inesgotável, original, ele é a verdade absoluta. Bhagavate. Vasudevaya. Vasudeva, divino, transcendente. Vaya, que significa Vasudevaya, que significa substância, substancial, divina. Então, Vasudevaya, ou Vasudevaya, que significa a substância substancial divina. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que significa ofereço minhas respeitosas reverências à suprema verdade absoluta. Ele é o Senhor controlador, possuidor de todas as opulências e a substância substancial divina. Tá? Então, esse é o sentido do mantra, tá? Eu vou falar o mantra de introdução e vocês vão repetir comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, tá? Então, eu vou pedir que você, então, tome a sua postura, né? Sente-se apropriadamente, com a coluna ereta, se possível. Feche os olhos e não precisa abrir o microfone, não, tá? Você pode falar para você mesmo aí, tá? Observe, por favor. Aliás, desculpem, vamos tomar um pouco de água. Celebrem o néctar da vida, que é o elemento água. Agora feche os seus olhos, respire profundamente com o seu diafragma e observe 1 minuto de silêncio. Muito bem. Então agora eu vou entoar o mantra inicial. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Tradução. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como a Era de Kali, dentro dos assim chamados mundos materiais, que são repletos de letargia e esquecimentos do sentido objetivo da forma de vida humana, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental, a revelação védica. E assim, devido ao seu estado de compaixão pelo progresso espiritual das almas condicionadas caídas, ele está me libertando do ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes. Portanto, a tal mestre espiritual, que é benevolente, compassivo e pleno de conhecimentos, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina. Ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.
Agora, por favor, me acompanhem, eu vou falar o mantra e vocês vão repetir na sequência, eu vou aguardar um segundinho para que vocês repitam. Vamos lá, então, dando início em 1, 2, 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hari Om. Shanti, Shanti, Shanti. Swaha. Om. Muito bem. Abra os olhos. Pranamos. E aí, nós temos então a escritura, o Srimad Bhagavatam. Lembra que eu falei para vocês? Ó, toca a escritura no Agya Chakra, depois toca a escritura no Anahata Chakra. Eu particularmente faço isso, não está sugerido, mas eu particularmente também reverencio respirando a escritura. Muito bem. Nós vamos fazer aqui, eu peguei um verso, uma parte do Srimad Bhagavatam, que é o sétimo canto, tá? Sétimo canto. O sétimo canto, peguei aleatoriamente hoje, tá? Capítulo 10, sétimo canto, capítulo 10, que descreve um garotinho de 5 aninhos, 7 aninhos de idade, chamado Pralada. E esse garotinho, Pralada, nós temos, no nosso espaço, nós temos um garotinho chamado Pralada, que tem 4 aninhos. E ele é bem parecido aqui com essa descrição aqui. Ele é um Hare Krishnazinho mesmo. Ele é até, assim, bem alegre de ser Hare Krishna. Então, o nome dele é Pralada, o melhor e mais sublime devoto, tá? Agora são... Nossa. Ai, é tão pouco tempo, né? Mas vamos lá. Eu vou ler o verso em sânscrito. Bhogena punyan kushalena papam kalevaram kala javena hitva Kichin Vishuddhan Suraloka Gitan Vitayaman Eshyasi Mukta Bandha. Esse garotinho, ele tinha um pai que tinha problemas psicológicos, né? Acho que o pai tinha... ele era psicopata mesmo, né? Inclusive, ele tinha mandado matar algumas pessoas. Só que esse garotinho, ele nasceu de uma mãe, aí tá, entra de novo a questão da mãe. A mãe era uma mulher divina, sagrada, e o ventre dela, automaticamente, né, você tem uma árvore, os frutos dessa árvore, né, vão sair de forma equivalente. E quem determina, quem influencia mais preponderantemente a personalidade dos filhos, de um modo geral, é a mãe. Porque a permanência, a convivência
do ser no ventre da mãe é muito maior do que no ventre do pai. Né? Não sei se vocês sabem que o homem também tem um útero. O útero masculino preserva as sementinhas, que são os filhotinhos. No útero masculino, conhecido como o testículo masculino, ele mantém ali de 400 a 500 milhões de bebezinhos em estado de hibernação. Então, esses bebezinhos são transferidos para o ventre da mãe e, eventualmente, um desses bebezinhos nasce. Né? Então, quando ele passa para o ventre da mãe, ele passa a tomar consciência da própria existência. Então, a relação uterina com a mãe é muito mais intensa, muito mais forte. Por isso que a mãe, quando ela coloca antídotos em si mesmas, quando ela toma remédios para si mesmas, esses remédios alcançam o útero e os filhos, que são árvores ligadas nesse solo, que é essa raiz, que é o ventre, recebem os resultados consequentes, os reflexos disso daí. Então, a mãe, tomando o remédio, passa para o filho. É como no leite, né? Dependendo do que a mãe come, o filho também vai tomar através do leite. Essa relação com filhos continua, não acaba porque o filho sai do ventre. Essa relação é Wi-Fi, ela continua para sempre, ela é ininterrupta, tá? Então ela permanece. Então, sempre que a mãe quer atingir o filho, é só ela tomar remédio para si própria. Né? No caso desse tipo de tecnologia que envolve a alma, o sistema é nutrir-se de conhecimento espiritual, de purificação. Os efeitos produzidos nesse laboratório atingem o fruto do ventre, que são os filhos. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a mãe, o pai, o nome dele era Hiranyakashipu, né? Que significa, Hiranyakashipu significa que detentor de ouro e cama macia, significa dominador de prosperidades. Ele era muito rico, mas ele era psicopata, ele era perigoso, né? E a mãe não. A mãe nasceu numa família piedosa e cresceu em estado piedoso e, né, teve um filho. E esse filho passou a se chamar Pralada. Como o filho nasceu do ventre de uma mãe divina, muito embora o pai fosse decadente, o filho é divino. Então, é assim que funciona, tá? E isso é uma regra geral, embora, claro que, né, há exceções. Mas, predominantemente falando, vocês observarem os filhos, eles têm muito mais a característica de personalidade da mãe do que do pai. Eles aprendem com o pai, se o pai for presente e atuante. Mas, se não, é a mãe mesmo, tá? Esse menino para lá, então, ele, assim, para encurtar a história, num determinado momento, ele estava diretamente presente diante do Senhor Supremo, que teve um evento lá e o próprio Senhor Supremo decidiu aparecer pessoalmente para realizar uma atividade. E o garotinho, então, estava diante do Senhor Supremo e o Senhor Supremo, então, deu algumas orientações para esse garotinho, Pralada, o nome dele. Então, essa é uma delas, né? Dentre as várias, essa é uma delas. E o título, né, como eu disse, do 7º canto, capítulo 10, Pralada, o melhor e mais sublime devoto. Muito bem. A tradução do verso é a seguinte: meu querido Pralada. Aí nós podemos nos incluir aí, essa orientação é para nós, né? Meu querido Pralada, enquanto estiveres neste mundo material, deverá esgotar todas as reações das atividades piedosas. Sentindo felicidade e agindo piedosamente, neutralizarás as atividades ímpias. Ok? Devido ao poderoso fator tempo, abandonarás o teu corpo, mas as glórias de tuas atividades serão cantadas até mesmo nos sistemas superiores, e estando inteiramente livre de todo o cativeiro, retornarás a mim, ao lar, retornarás ao Supremo. Tá?
particularmente, Devi, assim, vou dar aproveitar aqui só para dar uma conferenciazinha aqui. Lembra, você mandou uma orientação do Instituto Jiva, dizendo que não se neutraliza uma atividade impiedosa com uma atividade piedosa? Parece que a orientação, no sentido, você tem duas orientações, aí você vai ter que, né, a pessoa tem que tomar a decisão em qual delas vai apostar as fichas, né? Esse caso aqui está muito claro, que todas as reações das atividades piedosas, né, sentindo felicidade e agindo piedosamente, neutralizarás as atividades impiedosas. Então, ao agir piedosamente, nós neutralizamos as impiedades produzidas no passado devido ao mau uso do livre-arbítrio, o uso incorreto do livre-arbítrio. Então, é nessa direção aqui que parece estar mais consistente, né? Inclusive, toda a linha védica vai nessa direção aí. Mas, veja bem, eu vou ler novamente o verso, eu vou entrar, agora são 7 horas, tá? Eu vou entrar mais 10 minutos no nosso tempo do sadhana, no sábado nós fazemos ele reduzido, tá? Vou ler novamente o verso, ó. Meu querido Pralada, então aí poderia ser minha querida Úrsula, minha querida Andréia, né? Eliane, minha querida Tulasi, minha querida Devi, aí, né, inclua-se, tá? Sinta-se acolhida, né? Não se sinta assim de fora, não, tá? Chega mais. Como é que é lá? A gente tem uma predominância de baianas aqui na sala, né? Então, se achegue, se aproxime, mas não se aperreie. Se achegue, né? Vamos lá, olha só. Meu querido Pralada, enquanto estiveres nesse mundo material, esgotarás todas as reações das atividades piedosas. Ó, esgotarás todas as reações das atividades piedosas, ou seja, a pessoa vai desfrutar de toda a felicidade material, ok? E sentindo felicidade e agindo piedosamente, neutralizarás as atividades ímpias. Devido ao poderoso fator tempo, abandonarás o teu corpo, ok? Mas é a última vez. E as tuas glórias serão cantadas até mesmo nos céus, entre os semideuses, residentes dos planetas celestiais. E estando inteiramente livre de todo o cativeiro, que é o cativeiro interno e externo, retornarás ao lar, retornarás à minha morada, o Supremo. Sabe, tem certas coisas que a decisão, assim, a decisão de dar créditos e a decisão de duvidar é simplesmente uma questão de decisão. Tá? Chega um momento do processo da realização que é absolutamente uma questão de decisão. Aqui, nós podemos decidir categoricamente dar valor a essa informação ou duvidar. Qualquer uma das direções que você adotar é infinita. Se você adotar a decisão da dúvida, do ceticismo, você vai encontrar valores infinitos para o ceticismo e para a dúvida. Só que o efeito colateral do ceticismo e a dúvida é o desespero, em última instância. É o efeito. Mas você pode duvidar. Você vai encontrar argumentos consistentes para duvidar infinitamente. O ceticismo, ele é eterno, ele é infinito. Assim como do 0 para cima, 0, 1, 2, 3, 4 é infinito, do 0 para baixo também. -1, -2, -3 é infinito. Qualquer uma das direções é infinita. E qualquer uma das direções tem valores consistentes. A diferença é que a direção do negativo, da negação, do ceticismo e da dúvida gera desespero, em última instância. E a decisão pelo acolhimento, pela realização e pela determinação de realizar essa existência transcendente, ela produz bem-aventurança, felicidade. Né? E aqui as palavras do Senhor Supremo, ele está afirmando que após abandonar esse corpo, tendo uma vida piedosa, você vai neutralizar as atividades impiedosas que você realizou, tanto nessa vida, quanto em vidas passadas. Por quê? Não porque você é uma pessoa má,
mas porque você errou na hora de usar o livre-arbítrio. Você tomou decisões erradas. E essas decisões erradas produziram sofrimentos aqui, um sofrimento ali, um prejuízo aqui, um probleminha ali. E você nem percebeu, ou às vezes percebeu e deu uma de não sei de nada. Né? Um certo político brasileiro aí que tinha essa técnica, não sei de nada. No final, descobriram que ele sabia de tudo. Então, os políticos fazem isso, né? Não sei de nada. A expressão é dar uma de João sem braço, né? Fazer-se de sonso, quer dizer, sabe, fazer de conta que não sabe nada. A gente cometemos esses tipos de erros. E aí vamos na sequência, isso gera karma. Então, o uso incorreto do livre-arbítrio produz atividades impiedosas que geram sofrimentos. Então, quando nós aprendemos a realizar atividades piedosas, essas atividades piedosas são uma magia, um antídoto que neutraliza as atividades impiedosas. Isso nos calibra e produz bem-aventurança, felicidade. Tá? Agora, o que acontece? Para aqui finalizar a minha fala, quando nós somos, enquanto almas que nós somos, enquanto almas, nós possuímos uma característica fundamental, que é o estado Ananda. Nós somos formadas de 3 substâncias. Nós, a alma é formada de 3 energias, 3 substâncias combinadas. É um coquetel de substâncias que produz esse efeito espantoso, mágico, que é a alma, tá? Consciente, né? Nós existimos. Isso é um choque, né? É incrível não existir. Isso é incrível. Mas nós existimos. Isso é incrível. Agora, o que é isso, né? A alma. Então, assim, os Vedas descrevem ou orientam para que nós entendamos a alma como um composto de 3 substâncias. Sat, Chit, Ananda. Sat se refere à característica de existir permanentemente, ou seja, eternidade. Sat. Tit, que significa conhecimento, tá? E automaticamente poder. Conhecimento e poder. Tit. E Ananda, que significa felicidade, satisfação de existir, prazer, bem-aventurança, êxtase, como consequência do ato de existir. Existir em estado de êxtase. Ananda. Sat, existência. Uma pedra existe, um animal existe, uma árvore existe, muitas coisas existem. Mas nem todas elas estão conscientes de que existem. Elas simplesmente existem, fazem aquilo que são chamados a fazer, entram em decadência e desaparecem e tal, etc. Mas elas não estão conscientes de que existe. Isso é um estágio. Depois vem Chit. Chit é quando o ser toma consciência de que existe. Bom, eu existo. A que será que isso se destina? Então, os animais têm uma leve percepção de que existem. Não sabem completamente que existem. Só desconfiam que existem. O ser humano, a partir da fase humana, o ser começa a tomar consciência clara de que existe. Ela descobre que existe. Alguns dos jogadores humanos se assustam com esse fato e querem desistir de existir. E aí tentam deixar de existir. Eles usam várias técnicas para tentar deixar de existir. Algumas técnicas são radicais, desesperadas, e quando elas atentam contra o próprio corpo, considerando que destruindo o corpo elas deixarão de existir. Elas têm essa teoria aí, e aí vão e danificam o corpo com a objetivo, a esperança de que deixarão de existir, porque quando eles descobrem que existem, eles também se assustam com os resultados consequentes de existir, que são as interações das emoções humanas, dos relacionamentos humanos. Então, eles entram em choque com a existência e querem sair da existência diretamente. Outros fazem isso gradualmente, através de uso de substâncias assassinas, como o álcool exagero, né? O fumo, as drogas, etc. São uma maneira de eliminar a existência com um pouquinho de prazer, né? Então, esses elementos produzem uma certa dose de prazer
e eles também levam certamente à morte, né? Então, são formas de tentar deixar de existir, entorpecendo-se a ponto de falecer. Isso porque eles se assustam com a existência. Então, só existir e estar consciente de que se existe não é o suficiente, porque tem muita gente que sabe que existe, mas não quer existir. Quer, inclusive, deixar de existir. Tanto fisicamente quanto filosoficamente. Existem alguns sistemas de religião dedicados a ensinar a pessoa a deixar de existir enquanto alma. Também tem isso. É incrível, mas tem, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas existe isso daí, tá bom? Agora, então, para resolver o problema, a pessoa precisa aprender o estado Ananda, bem-aventurança, que é o prazer em existir. Então, o estágio tem que estar completo: existir, saber-se que existe, ter satisfação, prazer em existir, porque aí fica bom. Mas sem esse Ananda, existir pode ser um grande problema, um grande fardo, uma grande dificuldade, uma grande luta, um sofrimento até. Tem muitas pessoas que vivem a vida toda em estado de sofrimento. E lutam, né? E mantêm-se vivendo. Mas é uma vida de sofrimentos. Porque a pessoa ela não alcançou o estado Ananda. Ela não chegou ao estado Ananda. Então, ela vive em estado de sofrimento. Não é legal. O ideal é o estado completo, Satchidananda, e experimentar a satisfação. Só que vivendo no assim chamado mundo material, nós não experimentamos esse Ananda, porque o mundo chamado material é permeado de entropia radical. O que significa essa entropia radical? Significa que as formas se dissolvem absolutamente. Você deixa de ver as formas num determinado período de tempo. Então, essa entropia, que é a decadência da combinação dos elementos, nós chamamos, né, tecnicamente, isso daí de morte. Então, essa entropia, ela está em toda parte ao nosso redor, ela está intrínseca ao nosso corpo, nós estamos mergulhadas em entropia. E essa entropia é acelerada. A forma de vida humana suporta uma pressão entrópica entre 70 a 100 anos. É a capacidade de resistência da forma humana em relação à entropia ou a decadência dos elementos é de 70 a 100 anos. Então, essa relação com esse estado físico da entropia, que é a decadência e a dissolução dos corpos, fazem com que nós sintamos aflição, medo, ansiedade. Então, mesmo que você alcance um estágio de satisfação e de bem-aventurança ainda vivendo no corpo, acontece que essa satisfação e essa felicidade, ela é permeada de medos e ansiedades. Por quê? Você terá, como está sendo dito aqui, que deixar o corpo. Isso também causa um certo choque, assusta. Principalmente o medo de se separar daqueles que você emocionalmente está entrelaçado, ou entrelaçado, aqueles que você ama. Dá uma angústia muito intensa, o medo de separar-se daqueles que você ama. Então, para que esse problema seja resolvido, tá? É oferecido duas soluções. Uma, principalmente para as mães, né? Principalmente para as mães. Esse recurso é um bônus para as mães, principalmente porque elas são as que mais sofrem da ansiedade na relação com os seus filhos. Os pais conseguem ir embora, as mães raramente conseguem. Então, elas recebem um benefício por se sacrificarem pelos filhos dos homens, que são as gerações que farão a humanidade no futuro. Então, para essas mães, aquelas que decidirem se liberarem e ascenderem aos céus, também poderão colocar na sua cesta aqueles que ela ama. Só precisa produzir piedades, créditos, para espalhar entre o grupo e ter commodities suficientes para que o grupo ascenda também. E fica resolvido assim. Então, você pode ascender sem medo de que você vai para um lugar e os seus amados, queridos, vão para outro, porque aqueles que você decidir resgatar entrarão na cesta. Você só precisa ter piedade suficiente para transferir créditos para essa pessoa. Não é só o desejo, não é assim. Tem que ter ação e produção de créditos.
tá? Mas é um bônus que toda mãe tem. Tá liberado junto. Então, essa pessoa vai primeiro aos planetas celestiais. Por quê? Nos planetas celestiais, ela vai receber um banho de bem-aventurança. A pessoa não morre, não tem doença, não tem escassez, é um estado de satisfação plena. Então, o ser vai aí, banha-se dessas felicidades, dessa estabilidade, se acostuma com o fato de ter felicidade sem ansiedade, porque não tem morte. Então, ela se acostuma a essa realidade, se acostuma ao estado Ananda, e uma vez adaptada, uma vez resolvido o trauma do medo, da ansiedade, da morte, que é produzido nos Mrityulokas, que são os lugares onde produzem a morte, que é os planetas terras intermediários, uma vez superada esse trauma inicial da experiência humana, então o ser, se adaptando à felicidade divina, se acostuma a isso e, uma vez que ela está acostumada a isso, então ela ascende finalmente à transcendência, porque ela está adaptada a isso. Então, esse é o protocolo védico, tá? O protocolo. Também dá para driblar os celestiais e ir diretamente nos transcendentais, caso a pessoa já experimente o estado Ananda dos celestiais ainda em vida humana. Não é fácil, mas é possível. Ok? Então, mais uma vez, o verso, tá? Assim, quando vocês descobrem, quando vocês aprendem, descobrem não, quando vocês aprendem como é o dia a dia, como é a vida no planeta celestial, como é que é a vida lá, vocês vão gostar e vão querer ir. Acredite, não é entediante, não é uma escravidão voluntária, assim, vamos falar assim, desejada, tá? Não é uma escravidão voluntária, ou seja, desejada, não é entediante, e acredite, quando você compara a sua vida humana com uma vida celestial, e você é convidado a fazer uma troca, a ideia é que você vai querer trocar. Tá? Então você vai se sentir motivada a ir a esses lugares. Só precisa de ter o conhecimento necessário, mas é possível, inclusive, fazer degustação. Toda empresa oferece uma degustação ou um test drive, sabe, test driver, né? Uma experiência com o produto antes de você adquirir, principalmente se o produto for muito caro. Você pode tocar o produto, você pode usar o produto. Tem lojas, inclusive, que diz que se você usar o produto durante 30 dias e você não ficar satisfeito com o produto, você pode voltar e devolver o produto, desde que o produto esteja em ordem, em condições de ser vendido novamente. Então, a transcendência aos planetas celestiais, você experimenta em vida humana. Você não vai morrer para ver depois. Não é assim. Você experimenta em vida, para saber se você quer ou não. Você experimenta, e se você gostar, fica com o produto. Se não, você pode voltar ao samsara, de novo. Não tem problema. É uma decisão do livre-arbítrio. Mas a experiência da imersão nos planetas celestiais, ou mesmo nos planetas transcendentais, é oferecida ainda em vida, tá? Chama-se Samadhi. Muito bem, então vou ler o verso para a gente finalizar agora. Vou ler mais uma vez, tá? Bhogena punyam kushalena papam kalevaram kala javena hitva kichin vishuddhan suraloka gitan vitayaman eshyasi mukta bandha. Tradução. Meu querido Pralada, enquanto estiveres nesse mundo material, esgotarás todas as reações das atividades piedosas, através da devoção, da dedicação ao Supremo.
E assim, sentindo felicidade, agindo piedosamente, neutralizarás as atividades ímpias, devido ao poderoso fator tempo. Abandonarás, portanto, o teu corpo, no devido curso do tempo, mas as glórias de tuas atividades serão cantadas, até mesmo nos sistemas superiores. E assim, estando vós inteiramente livre de todo o cativeiro, que são as prisões internas e externas, retornarás ao lar, retornarás a mim, à minha morada, ao Supremo. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem olhos, veja. O reino de Deus está diante de vós. Receba-o. Assim dizia o nosso mestre, assim disse, certa vez, o nosso mestre, né, Jesus Cristo, nascido em Nazaré, né, para a redenção das almas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. O reino de Deus está diante de vós. Receba-o. Muito bem. Então, agora, vamos dar então sequência ao nosso maravilhoso sadhana. Muito obrigado pela atenção de vocês.